Bilionário vai jantar com amigos. E trava ao ver ex-mulher grávida servindo comida. Era noite de sexta, e o restaurante estava lotado. Muita gente bem vestida, mesa cheia de taças, celulares de última geração sobre os guardanapos brancos, garçons correndo de um lado para o outro. No centro de uma dessas mesas estava Heitor Vasconcelos, terno sob medida, relógio caro e uma cara que misturava cansaço com expectativa. Ele não estava ali só para jantar. Era um jantar de negócios. Daqueles que valem milhões. Os caras que estavam com ele eram investidores gringos. 2 italianos e uma americana. Todos sorrindo, brindando, falando inglês com sotaque, rindo de piadas que ninguém entendia direito. O papo era sobre expansão. Heitor queria abrir uma nova sede da empresa dele em Dubai. Já tinha gente pronta para colocar dinheiro nisso. Só faltava fechar os últimos detalhes. O clima estava leve, tudo parecia sob controle. Até ela aparecer. Lara. Heitor estava olhando para o lado, prestes a responder uma pergunta da americana, quando viu a garçonete se aproximando. Ela andava rápido, carregando uma bandeja com taças de vinho. Quando ele levantou os olhos, deu de cara com o impossível. Por um segundo, tudo parou. Não o restaurante, nem o som, nem o riso dos investidores, mas o peito dele parou. Lara estava diferente. O cabelo agora era mais escuro, preso num coque mal feito, o rosto mais magro. O uniforme do restaurante marcava a barriga redonda, visivelmente grávida. Mas eram os olhos. Aqueles mesmos olhos que ele não via há 5 anos. Olhos que ele tentou esquecer, mas que sempre voltavam quando ele fechava os próprios. Ela também o viu. Tentou fingir que não. Continuou andando como se fosse só mais uma mesa. Mas a mão dela tremeu. A bandeja quase caiu. Heitor percebeu. Ficou paralisado. A americana chamou o nome dele 2 vezes até ele voltar. O jantar continuou, pelo menos por fora. Ele sorriu, brindou, disse o que precisava dizer. Mas a cabeça dele já não estava mais ali. Só pensava em como aquilo era possível. O que Lara estava fazendo ali, servindo mesas, grávida. Onde ela esteve esse tempo todo. E o pior, de quem era aquela criança? O olhar dele seguia Lara sem querer. Toda vez que ela passava perto, ele disfarçava, mas não conseguia esconder. E ela fazia de tudo para não encarar de volta. Mas estava nítido que os dois sabiam que aquilo era muito mais que um reencontro constrangedor. Enquanto isso, os gringos achavam que ele só estava distraído com o cansaço. Um deles até brincou com isso. Heitor riu por educação. Mas por dentro estava no meio de um furacão. Lara foi chamada pela gerente, que percebeu o clima. A mulher cochichou algo no ouvido dela, apontando discretamente para Heitor. Lara balançou a cabeça, tentando convencer que estava tudo bem. Não estava. Quando chegou à sobremesa, Heitor já não estava aguentando. Se levantou, dizendo que precisava ir ao banheiro. Mas não foi para o banheiro. Foi atrás de Lara. Um dos investidores ainda perguntou se estava tudo certo, e ele respondeu com um aceno meio automático. Nos fundos do restaurante, perto da porta que levava para a cozinha, ele a viu encostada na parede, respirando fundo, como se estivesse se segurando para não chorar. Ele parou por uns segundos, olhando de longe. Ela ainda não o tinha visto. Estava com os olhos fechados, mão na barriga, como se buscasse força num lugar que ele já não fazia parte. Quando ele se aproximou, ela abriu os olhos e congelou. Heitor ficou ali, a 2 passos dela. Não sabia se dizia oi, se perguntava sobre o bebê, ou se pedia desculpas pelos anos de silêncio. Mas nada saiu. Só ficaram se olhando. Um segundo que pareceu uma eternidade. Foi ela quem falou primeiro. Você não devia estar aqui, disse sem raiva, mas também sem nenhum carinho. Você trabalha já aqui? Ele perguntou como se isso já não tivesse óbvio. Ela não respondeu. Esse bebê... ele é... Não é hora para isso, Heitor. Ela cortou. Volta pro seu jantar. Ele deu um passo à frente, mas ela levantou a mão. Por favor. A porta da cozinha abriu, e um outro garçom apareceu. Olhou a cena e ficou confuso. Ela aproveitou e entrou, sumindo entre as panelas e os gritos dos cozinheiros. Heitor ficou ali, sozinho, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Quando voltou para a mesa, os investidores já estavam prontos para ir embora.
Ele se despediu, agradeceu e disse que entraria em contato nos próximos dias. Mal lembrava o que tinha dito durante a noite. Não sabia se tinha fechado o negócio, se tinha falado besteira, ou se alguém tinha notado o caos interno que ele estava. Na saída, ele olhou uma última vez para o salão. Lara não estava mais lá. O gerente ofereceu um carro, mas Heitor recusou. Preferiu andar. Precisava de ar. Precisava entender. Naquela noite ele chegou em casa, tirou o terno com pressa e ficou olhando para uma foto antiga numa gaveta. Uma foto que ele não tinha coragem de jogar fora. Os dois sorrindo, numa praia qualquer do litoral. Um verão que parecia ter sido outra vida. Mas agora ela estava de volta. Grávida, servindo mesas, e claramente não queria vê-lo. Mas ele queria respostas, e não ia embora sem elas. O restaurante estava fechando. O movimento já tinha diminuído. Os garçons limpavam as mesas mais devagar, e a música de fundo parecia ainda mais baixa do que antes. A maioria dos clientes já tinha ido embora, inclusive os investidores que estavam com Heitor. Só restavam uns casais distraídos e 2 executivos discutindo algo baixinho no canto do salão. Heitor continuava sentado na mesma cadeira, com o paletó pendurado na parte de trás e os dedos tamborilando na taça vazia. Não pediu a conta, nem olhou o relógio. Tava claro que não ia sair dali até falar com ela de novo. Só que Lara sumiu. Desde a troca rápida de palavras lá atrás, ninguém mais a viu. Não estava nas mesas, nem no fundo do salão. Um dos garçons passou por ele e perguntou se queria mais alguma coisa. Ele disse que não. Só esperava alguém. Lá dentro, nos bastidores do restaurante, Lara estava encostada num armário metálico, com a cabeça baixa e a respiração ainda descompassada. A barriga pesada fazia tudo doer mais quando ela ficava tensa assim. Uma das colegas se aproximou, perguntou se ela queria ajuda, água, alguma coisa. Lara agradeceu, disse que estava tudo certo, mas não estava. O passado tinha voltado na forma que ela menos queria. Heitor, ali na frente dela com aquela cara de quem não entendeu nada. E ela também não sabia explicar. Caio apareceu logo em seguida. Camisa preta justa, gravata torta e um jeito meio metido de andar. Ele era o gerente da casa, e o tipo de homem que queria controle até sobre o que os outros sentiam. Viu Lara parada ali e chegou já perguntando o que tinha acontecido. Ela disse que só precisava respirar. Ele insistiu. Quis saber se o cara da mesa 12 tinha dito alguma coisa, feito algum comentário. Lara se esquivou. Disse que só foi um cliente do passado. Mas Caio não era burro. Ele pescou rápido que tinha mais coisa ali. E começou a vigiar. Heitor se levantou quando viu uma das funcionárias sair com a bolsa no ombro. Aproveitou o embalo e foi andando devagar em direção ao corredor de acesso aos fundos. Ninguém barrou. Ele tinha cara de quem mandava ali. E mandava mesmo, pelo menos em quase todo lugar que entrava. Mas agora estava pisando em chão que não era dele. Lara estava sentada num banquinho próximo ao vestiário, bebendo água num copo descartável. Quando ouviu passos, levantou os olhos e viu Heitor parado na porta. A expressão dela fechou de novo. Ele pediu para conversar. Só 5 minutos. Ela hesitou, mas levantou devagar. O olhar não era de quem estava com raiva. Era de quem estava cansada. Eles saíram por uma porta lateral, para um espaço externo onde ficavam os caixotes de lixo e um banco de ferro que ninguém usava. O ar ali era mais fresco, e o silêncio mais pesado. Heitor ficou em pé, enquanto Lara sentou devagar. Cruzou os braços por cima da barriga e esperou. Ele começou perguntando há quanto tempo ela estava ali. Ela respondeu sem olhar para ele. 2 anos. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e depois soltou. Esse filho é meu, não é? Ela demorou para responder. Fechou os olhos por 2 segundos. Quando abriu, só disse: Você não tem o direito de perguntar isso. Ele se aproximou, sentou no banco ao lado, mas manteve uma distância. Lara, eu tô tentando entender. Você desapareceu. Sumiu da minha vida do nada. Eu procurei. Liguei. Fui atrás. Você não me deixou nenhuma resposta. Ela virou para ele com o olhar firme. Heitor, você me expulsou da sua vida antes disso. Você acreditou numa mentira e me tratou como se eu fosse lixo. Depois daquela noite não tinha mais o que dizer. Ele pareceu confuso.
Eu só achei que você não quis me ouvir. Ela cortou. Preferiu escutar os outros. E agora quer aparecer aqui, me olhando como se fosse a vítima da história? Heitor passou a mão no rosto, nervoso. Lara, eu era um idiota naquela época. Tava cercado de gente errada, influenciado por tudo. Eu achava que estava fazendo o certo. Ela balançou a cabeça, rindo sem humor. E agora você tá aqui, num restaurante qualquer, achando que pode sentar e consertar tudo numa conversa de 5 minutos? Silêncio de novo. Só o barulho dos carros passando na rua lá longe. Por que você não me contou sobre o bebê? Ele perguntou mais baixo. Ela respondeu sem pensar muito. Porque eu sabia que você ia duvidar. E eu não tinha energia para mais uma briga. Preferi fazer tudo sozinha. E tô fazendo. Heitor abaixou a cabeça. Ficou assim por um tempo. Quando levantou de novo, parecia diferente. Menos arrogante, talvez. Eu quero te ajudar. Quero estar presente. Mesmo que seja tarde. Me deixa, por favor. Lara olhou para ele como quem tá tentando ler a verdade nos olhos de alguém. Mas o medo ainda era maior que qualquer outra coisa. Não sei se dá para confiar em você, Heitor. E agora, tem outra pessoa envolvida. Não é mais só eu e você. Antes que ele respondesse, a porta lateral se abriu com força. Era Caio. Parou ali, olhando os dois com uma cara dura. Tá tudo bem aqui? Perguntou, fingindo preocupação. Lara levantou na hora. Sim, Caio, a gente só tava conversando. Heitor também se levantou. Olhou pro cara de cima a baixo. Caio cruzou os braços encarando. Acho melhor você ir, senhor Vasconcelos. Esse não é o ambiente para esse tipo de conversa. Heitor não respondeu. Só olhou para Lara esperando que ela dissesse algo. Mas ela ficou calada. E isso doeu mais do que qualquer resposta. Ele assentiu, sem raiva. Só frustração. A gente se vê por aí, Lara. E saiu andando, de volta pro salão vazio, enquanto Caio ficava ali, com Lara, dizendo coisas que o vento levou. Mas Heitor sentiu. Tinha algo errado naquele cara. E ele ainda ia descobrir o quê. Heitor não dormiu naquela noite. O apartamento enorme parecia menor do que nunca. Silencioso demais. Ele andava de um lado para o outro com o celular na mão, abrindo e fechando mensagens que nunca chegavam a ser enviadas. A imagem de Lara grávida não saía da cabeça dele. Não era só o choque de vê-la naquela situação. Era a conta que não fechava. O tempo, as datas, as lembranças. Tudo apontava para uma possibilidade que ele não conseguia ignorar. O filho podia ser dele. E isso mudava tudo. Na manhã seguinte ele chegou cedo ao escritório, mas não conseguiu trabalhar. Cancelou reuniões, dispensou a secretária e ficou olhando a cidade pela janela. Quanto mais pensava, mais a pergunta martelava. Se o filho fosse dele, quantas coisas tinham sido roubadas dele sem que ele soubesse? E se não fosse, por que aquilo doía tanto? Ele decidiu que não dava mais para esperar. Precisava falar com Lara de novo. Não para insistir, mas para ouvir, de verdade. Lara acordou cansada, com dor nas costas e o coração apertado. A conversa da noite anterior não saía da cabeça dela. Ver Heitor de novo tinha aberto feridas que ela achou que estavam fechadas. Passou a mão na barriga ainda deitada, tentando acalmar o bebê que se mexia mais do que o normal. Ela sabia que aquela pergunta ia voltar. Quem era o pai? Ela vinha fugindo disso há meses, talvez anos. Só que agora não tinha mais como correr. No caminho para o trabalho, ela percebeu que Caio estava diferente. Mais quieto, mais atento a cada passo dela. Ele não falou de Heitor diretamente, mas soltou comentários soltos, dizendo que gente rica só se aproxima quando quer algo em troca. Lara respondeu pouco. Não tinha energia para discutir. Só queria terminar o dia e ir para casa. Mas no fundo, sabia que aquilo estava longe de acabar. Heitor apareceu no restaurante no meio da tarde, fora do horário de movimento. Não estava de terno. Usava camisa simples e parecia mais comum, quase deslocado naquele ambiente. Pediu para falar com Lara. A recepcionista chamou Caio, que apareceu com um sorriso tenso. Disse que ela estava ocupada. Heitor manteve a calma e disse que esperava. Sentou numa mesa no fundo e ficou ali, olhando o tempo passar. Lara foi avisada e sentiu o estômago revirar. Pensou em ir embora pelos fundos, mas decidiu que fugir só ia piorar.
Limpou as mãos no avental e foi até ele. Quando sentou à frente de Heitor, percebeu que ele estava diferente. Menos duro, mais perdido. Ele foi direto. Disse que precisava saber a verdade, que aquela dúvida estava consumindo ele, que não era justo com nenhum dos dois continuar assim. Lara respirou fundo. Olhou ao redor, viu Caio observando de longe. Aquilo a incomodou, mas ela resolveu falar mesmo assim. Ela contou que, pouco depois de ir embora, descobriu a gravidez. Que no começo achou que fosse um atraso. Depois tentou negar até que não deu mais. Disse que pensou em contar, mas lembrou de tudo que tinha ouvido naquela última briga. Das acusações, do desprezo, da forma como ele virou as costas. Ela não tinha forças para passar por aquilo de novo. Heitor ouviu em silêncio. Cada palavra batia forte. Ele tentou fazer contas, lembrar de datas, e tudo se encaixava de um jeito que assustava. Perguntou se tinha certeza. Lara respondeu que sim. Nunca esteve com mais ninguém naquele período. A voz dela não tremia. Era firme, cansada, mas segura. Ele pediu um teste. Falou com cuidado, deixando claro que não era desconfiança, mas necessidade. Disse que queria fazer tudo do jeito certo, assumir o que fosse preciso. Lara sentiu um nó no peito. A ideia de um teste a assustava, mas também trazia um certo alívio. A verdade, qualquer que fosse, ia acabar com aquela tortura. Antes que ela respondesse, Caio se aproximou da mesa. Disse que aquele tipo de conversa não podia acontecer ali. O tom era educado demais para ser sincero. Heitor encarou Caio e disse que aquilo dizia respeito só a ele e Lara. Caio sorriu sem graça, mas os olhos estavam duros. Lara se levantou, dizendo que precisava voltar ao trabalho. Antes de sair, olhou para Heitor e disse que ia pensar no teste. Não prometeu nada. Quando ela se afastou, Caio ficou parado um segundo, olhando Heitor. Disse que Lara não precisava de confusão naquele momento. Que ela já tinha problemas demais. Heitor respondeu que problemas não somem quando a gente finge que eles não existem. Caio não gostou da resposta, mas se afastou. Naquela noite, Lara chegou em casa exausta. Sentou no sofá pequeno e ficou olhando a parede por um bom tempo. A pergunta agora tinha peso. Não era mais só um pensamento solto. Era algo que podia mudar o futuro do filho dela. Ela sabia que, no fundo, a resposta já estava ali. O medo era o que vinha depois. Heitor, do outro lado da cidade, encarava o mesmo teto todas as noites, mas agora com uma certeza crescendo por dentro. Ele estava pronto para assumir o que viesse. O que ele não sabia era que aquela resposta não ia trazer paz. Ia abrir uma guerra que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. Caio não era bobo. Desde que Heitor apareceu naquela noite, ele ficou em alerta. Não era só ciúme, era outra coisa. Ele conhecia aquele tipo de homem. Rico, acostumado a ter tudo o que quer, com aquele olhar calmo que na verdade escondia uma ameaça. E Caio odiava gente assim. Mas o que mais incomodava não era Heitor. Era o jeito como Lara ficou depois disso. Mais distante, mais pensativa, como se tivesse voltado no tempo. Naquela segunda-feira, o movimento no restaurante estava mais tranquilo. Lara chegou cedo, de fone no ouvido, e ficou no canto dobrando guardanapos tentando se distrair. Caio apareceu logo depois, com a cara fechada e o celular na mão. Nem deu bom dia. Foi direto pro escritório nos fundos e bateu a porta. 10 minutos depois, mandou chamar Lara. Ela entrou com a barriga já pesando, tentando manter a calma. Caio estava sentado na mesa, mexendo num papel qualquer, como se não se importasse. Mas ela já sabia como ele funcionava. O silêncio dele era mais barulhento que um grito. Ele perguntou seco: "Você vai fazer o teste de DNA com ele?" Lara ficou parada, em pé. Respondeu com um "ainda não sei", quase sem voz. Caio soltou uma risada curta, sem achar graça nenhuma. "Claro que vai. Ele aparece, dá uma de bonzinho e você esquece tudo o que passou." Ela cruzou os braços. "Não é por ele. É pelo meu filho. Eu preciso saber." "Você já sabe, Lara. Você me disse que era meu. Lembra disso?" Ele levantou da cadeira e foi chegando perto, devagar, o tom mais baixo, mas carregado. "Agora que o príncipe bilionário reapareceu, mudou de ideia?" "Eu não mudei nada. Só quero resolver do jeito certo.
E você sabe que eu nunca disse isso com certeza. Ele ficou em silêncio, encarando ela. Aqueles segundos pareciam mais longos do que eram de verdade. Então ele virou as costas, foi até a porta, trancou. O clique da chave fez o coração dela acelerar. Você acha que ele vai te aceitar? Assim, grávida, ex-garçonete, cheia de dúvidas? Ele voltou a olhar nos olhos dela. Ele só quer saber se o filho é dele. Depois some. Igual todos esses caras. Você não sabe nada sobre ele, Caio. E você sabe. Ele deu um passo para trás como se tivesse cansado de insistir. Eu estive aqui quando ninguém mais estava. Quando você vomitava no banheiro, quando chorava escondida no estoque. Ele estava onde? Lara não respondeu. Ficou em silêncio, com o maxilar travado. Sentia raiva, mas também culpa. Porque, mesmo sem querer, parte do que Caio dizia fazia eco lá dentro. Heitor não esteve ali. E Caio esteve. Mas estar por perto não é a mesma coisa que cuidar. E agora ela percebia isso. Ele destrancou a porta e disse que precisava esfriar a cabeça. Saiu, batendo a porta com mais força do que o necessário. Lara encostou na parede e respirou fundo. Sabia que Caio estava mexido. E, talvez, com medo. Medo de perder o controle da situação. Porque até ali, ele controlava tudo. Onde ela morava, o quanto podia trabalhar, o que podia contar para os outros. Mas agora isso estava mudando. E ele estava percebendo. Naquela noite, Caio apareceu no apartamento dela com uma sacola de mercado. Comprou pão, fruta, leite. Lara achou estranho. Ele quase nunca fazia isso. Tentou agir normal, mas estava óbvio que era fingimento. Ele puxou conversa, perguntou como ela estava, se estava se alimentando direito, se precisava de alguma coisa. Ela respondeu com educação, mas mantinha distância. Enquanto arrumava as coisas na cozinha, ele ficou no sofá olhando o celular. De repente, perguntou se Heitor tinha tentado falar com ela. Ela disse que não. Era mentira. Heitor tinha mandado uma mensagem curta, perguntando se ela precisava de ajuda com alguma coisa. Ela não respondeu. Caio levantou, foi até ela e encostou a mão na barriga dela sem pedir. Esse bebê é meu, Lara. Eu senti desde o começo. A gente tem uma conexão. E você sabe disso. Ela tirou a mão dele com cuidado. Não fala isso. A gente não tem certeza de nada ainda. Você tem. Só tá com medo. Ela não disse nada. Ele insistiu. Disse que se o teste mostrasse outra coisa, ele não ia conseguir continuar ali. Que não ia conseguir conviver com isso. Que tinha se envolvido demais. Ela respondeu que ninguém mandou ele fazer isso. Que ela nunca prometeu nada. E que nunca pediu para ele ficar. Os olhos dele encheram de raiva de novo. Mas ele respirou fundo e disse que não queria brigar. Que só queria que ela lembrasse de tudo o que eles passaram juntos. Que se Heitor tivesse qualquer intenção real, já teria feito algo de verdade. Na saída, ele disse que ia voltar no dia seguinte, mas que ela devia pensar bem antes de dar qualquer passo. Nem tudo que parece chance é recomeço. Às vezes é só mais um tombo. Quando ele saiu, Lara trancou a porta, apagou a luz e sentou no chão da sala. Sentia o bebê se mexer mais forte, como se sentisse a tensão. Ela passou a mão na barriga e falou baixinho. Tá tudo bem, meu amor. Mamãe vai cuidar da gente. Mas a verdade é que nem ela sabia como fazer isso com tanta coisa desmoronando ao redor. Heitor, naquela mesma hora, estava em casa, pesquisando clínicas que faziam teste pré-natal de DNA com segurança. Estava decidido. Ia marcar e contar para ela. Queria fazer tudo certo. Mas não sabia que tinha um homem ali por perto que não ia deixar isso acontecer tão fácil. E esse homem estava disposto a tudo para não perder o pouco poder que ainda tinha. Heitor não era o tipo de homem que aceitava ficar no escuro por muito tempo. Quando alguma coisa não fazia sentido, ele cavava até encontrar. Era assim nos negócios. Era assim com tudo. E agora, com Lara, não ia ser diferente. Desde o dia em que viu ela no restaurante, grávida, servindo mesa, a cabeça dele não parava. Tudo parecia errado. Sumir daquele jeito, depois de tudo o que viveram, reaparecer assim, sem nenhuma explicação. Ele precisava entender, precisava juntar as peças. Nem que para isso tivesse que voltar anos no tempo.
Foi direto no escritório do Breno, o assessor pessoal dele, aquele cara que resolve tudo nos bastidores. Breno já sabia que vinha coisa. Quando o Heitor entrou na sala e fechou a porta, o clima ficou pesado. Ele não enrolou. Disse que precisava de um dossiê completo da vida da Lara desde que ela saiu da vida dele. Onde ela morou, onde trabalhou, com quem andou, tudo. Breno só perguntou uma coisa: "Você quer que eu faça isso discretamente?" Heitor respondeu que sim. Lara não podia saber. Ainda não. E principalmente, Caio não podia desconfiar de nada. Em 2 dias, Breno voltou com um relatório. Nada muito detalhado, mas com o suficiente para fazer Heitor perder o chão. Lara tinha morado em 3 bairros diferentes nos últimos anos, todos longe do centro, longe de onde ela vivia quando estavam juntos. Trabalhou como atendente de loja, depois como auxiliar numa escola infantil e agora no restaurante. Em nenhum momento apareceu um outro relacionamento sério. O nome de Caio só aparecia nos últimos 2 anos, e mesmo assim, sempre como colega de trabalho. Mas uma coisa chamou mais atenção: uma passagem por um abrigo para mulheres no primeiro ano depois que ela desapareceu. Heitor travou quando leu isso. Abrigo? Por quê? Nunca imaginou que Lara tivesse passado por algo assim. Isso mudava tudo. Ele pediu mais detalhes e Breno disse que conseguiria, mas ia levar tempo. Os abrigos não costumam passar informação fácil. Heitor disse que esperaria. E enquanto isso, decidiu fazer a parte dele. Ir atrás de alguém que talvez soubesse mais do que ele. Foi visitar Paula, uma amiga em comum dos dois na época do namoro. Eles nunca foram muito próximos, mas Heitor sabia que ela era mais próxima de Lara. Marcou um café, apareceu com cara de cansado e sem muitas desculpas. Paula estranhou, mas aceitou conversar. Depois de ouvir o que ele queria, ela respirou fundo e disse que ia falar, mas com uma condição. Ele tinha que ouvir até o fim, sem interromper. Ela contou que Lara sofreu muito depois do fim. Que não foi só a briga, não foi só a dor de um término, foi o jeito como tudo aconteceu. A forma como ele acusou ela, virou as costas e ainda deixou que a mãe dele espalhasse comentários entre os amigos em comum. Paula contou que na época, Lara ficou isolada. Parou de sair, cortou contato com quase todo mundo. E que sim, ficou um tempo num abrigo porque estava com medo. Tinha recebido ligações estranhas, ameaças veladas. Disse que acreditava que alguém da família de Heitor estava por trás disso, mas nunca conseguiu provar. Heitor ouviu tudo em silêncio. Sentiu a garganta apertar. Lembrou da mãe dele falando coisas na época. Lembrou de como tinha acreditado em cada palavra. Como deixou Lara sozinha. Levou uns minutos para conseguir dizer alguma coisa. Agradeceu Paula e saiu do café com um gosto amargo na boca. Aquilo era pior do que ele pensava. Naquela noite, ele voltou pro apartamento, tirou os sapatos e ficou andando de um lado pro outro na sala escura. Pegou uma garrafa de uísque, serviu um copo e nem percebeu que estava bebendo rápido demais. As lembranças batiam forte. Ele e Lara juntos, felizes, planejando viagem, falando em morar juntos. Depois, a mãe dele mostrando prints de mensagens que diziam que ela estava com outro. Tudo falso. E ele acreditou. Não só acreditou, jogou tudo na cara dela como se tivesse certeza. Pegou o celular, escreveu uma mensagem. A gente precisa conversar com calma. Eu preciso te ouvir, de verdade. Mas apagou. Não era a hora. Não depois de tudo que descobriu. Tinha mais coisa por trás daquela história. E agora, mais do que nunca, precisava proteger ela. Não só pelo bebê, mas pelo que ele ainda sentia. No dia seguinte, Breno ligou cedo. Conseguiu mais informações do abrigo. Lara ficou lá por 2 semanas. Não quis registrar denúncia. Disse que só precisava de um lugar seguro. Entrou e saiu sem fazer alarde. Não levou malas, só uma mochila. Aquilo partiu Heitor por dentro. Imaginá-la naquela situação, sozinha, assustada, sem saber para onde ir. Foi até o prédio do antigo apartamento onde eles moraram por uns meses. O porteiro novo não sabia quem era Lara, mas uma vizinha reconheceu ele. Chamou pelo nome, ofereceu café. Ele aceitou. Ela contou que lembrava de Lara. Uma menina educada que sempre sorria.
Disse que depois da confusão com a família dele, viu Lara sair chorando, com uma mala pequena. Nunca mais voltou. A senhora ainda disse: ela parecia boa. Acho que foi embora antes que a coisa piorasse. Heitor voltou pro carro e ficou lá parado, com a cabeça encostada no volante. Tinha certeza agora. Ele estragou tudo. Deixou-se levar por fofoca, por gente que não queria o bem dele. Jogou fora algo que talvez fosse a única coisa verdadeira que já teve. E agora Lara estava com a vida toda revirada, grávida, num relacionamento estranho com um cara que ele não confiava nem um pouco, e com medo de contar a verdade. Pegou o celular de novo. Dessa vez escreveu outra mensagem, curta, direta. Eu marquei o teste. Se você topar, a clínica já está agendada, sem pressão. Só me responde quando quiser. A mensagem foi entregue, e ele ficou olhando a tela. Sabia que esse era só o começo, porque agora, os rastros do passado estavam todos aparecendo. E o que ele ia fazer com isso era a única coisa que importava daqui para frente. A noite caiu com aquele céu nublado que parecia pesar mais que o normal. O restaurante já estava fechando, mas Heitor não tinha ido embora como os outros clientes. Estava do lado de fora, parado perto de um carro preto com o braço cruzado e o olhar fixo na porta lateral por onde os funcionários saíam. Ele não estava nervoso, mas estava tenso. Era como se o corpo dele soubesse que alguma coisa grande ia acontecer ali, mesmo que ele ainda não soubesse o quê. Lara saiu por aquela porta com a bolsa atravessada no corpo e uma blusa de moletom larga escondendo a barriga. Ela olhou para o chão, para o celular, depois para frente e viu Heitor. Parou por instinto. Os olhos dela piscaram rápido, como se o cérebro tivesse tentando processar rápido demais. Ele não disse nada, só esperou. E ela, mesmo com todo o peso daquele dia nas costas, foi até ele. O estacionamento estava quase vazio. Tinha umas motos no canto, 2 carros antigos, e aquele silêncio estranho que só existe quando tudo ainda pode mudar. Ela ficou a uns 3 passos de distância, com a mão na alça da bolsa e o corpo meio virado para o lado, como quem não quer se envolver por inteiro na conversa. Você me esperou aqui, foi a primeira coisa que ela disse, sem raiva, mas com aquele tom de quem já sabia a resposta. Esperei, ele respondeu olhando direto para ela. A gente precisa terminar aquela conversa. Ela olhou para o lado pensando se devia ou não ficar. Passou a mão no cabelo, prendeu um fio atrás da orelha e respirou fundo. Heitor, eu tô cansada. Trabalhei o dia todo. Isso aqui, não dá para ser assim no meio do estacionamento. Eu sei, mas se eu te ligasse você não atenderia. E se eu mandasse mensagem, você ia demorar dias para responder. Eu só quero 5 minutos. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois assentiu com a cabeça. 5 minutos. Ele chegou um pouco mais perto com cuidado, sem invadir o espaço dela. Eu marquei o teste. É seguro. Clínica particular, discreta. Pode levar alguém junto se quiser. Eu só preciso saber, não para te pressionar, mas porque isso tá me tirando o sono. Lara olhou para ele de um jeito estranho. Não era raiva, nem tristeza. Era como se ela tivesse tentando entender quem era aquele cara ali na frente. Não o homem que ela conheceu anos atrás, mas esse agora. Ele estava diferente, e isso, de alguma forma, deixava tudo ainda mais confuso. Você quer saber por que tá curioso, ou por que quer fazer parte? Ela perguntou encarando. Porque eu quero fazer parte. Se for meu, eu quero estar presente. Quero cuidar. Não vou fugir. Ela desviou o olhar por um segundo. Você já fugiu uma vez. Eu sei. E me arrependo todos os dias. Lara mordeu o lábio, segurando uma resposta que quase saiu. Depois balançou a cabeça como se estivesse tentando afastar os pensamentos ruins. Você não sabe o que foi passar por tudo aquilo sozinha. Você não tem ideia. Eu dormia com medo. Tinha dia que eu nem comia direito. E sabe o que mais doía? Não era a falta de dinheiro, nem o enjoo, nem o cansaço. Era o silêncio. Era saber que você não estava lá porque escolheu não acreditar em mim. Heitor escutou calado. Aquilo bateu forte. E ele não tentou se justificar. Só abaixou a cabeça e ficou quieto por um tempo. Lara continuou. Aí agora você aparece com essa história de clínica, teste, ajuda. E eu fico aqui, tentando entender o que você quer de verdade. Se quer mesmo ser pai,
ou se só quer aliviar sua culpa. Eu quero fazer o que é certo. Fazer o que é certo? Heitor, não é tão simples assim. Não é só fazer um teste e pronto, acabou. Isso aqui é uma vida, uma criança, um futuro. E você ficou fora disso tempo demais. Ele respirou fundo. Me dá uma chance de reparar isso. E se o bebê não for seu? Ela perguntou, olhando nos olhos dele. Você vai sumir de novo? Não, eu vou continuar por perto. Não pelo bebê, mas por você, porque ainda me importa. Lara sentiu o peito apertar com aquela resposta. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o som de passos ecoou pelo estacionamento. Caio. Ele vinha com a chave do carro na mão, os olhos grudados nos dois. Parou a uns metros, sem sorrir. Olhou para Lara primeiro, depois para Heitor. Vocês vão continuar esse teatrinho aí por muito tempo? Lara fechou os olhos e suspirou. Caio. Não agora. Agora sim. Ele respondeu se aproximando. Você acha que eu não vejo o que está acontecendo? Ele aparece do nada, e você já está aí abrindo espaço, dando ouvido, como se ele tivesse algum direito depois de tudo. Heitor deu um passo à frente. Você não tem nada a ver com isso. Eu tenho tudo a ver com isso. Caio rebateu. Eu estive com ela quando você nem lembrava que ela existia. Eu vi ela desmaiar de fraqueza. Eu levei para consulta. Eu paguei exame quando ela não tinha dinheiro. E agora você chega aqui bancando o herói? Lara entrou no meio dos dois, com a voz mais firme do que os dois esperavam. Chega, os dois. Isso aqui não é sobre vocês. É sobre mim, sobre meu filho. Caio tentou argumentar, mas ela levantou a mão. Você, Caio, me ajudou, e eu agradeço. Mas isso não te dá o direito de controlar minha vida. E você, Heitor, não vai resolver tudo em 2 conversas. Se querem mesmo estar aqui, vão ter que respeitar o meu tempo. O silêncio caiu pesado entre os 3. Caio bufou, guardou a chave no bolso e se virou. Você vai acabar se machucando de novo. Só isso que eu tenho para dizer. Ele saiu andando, e Lara ficou olhando para o chão por uns segundos. Depois virou para Heitor. Eu vou pensar sobre o teste, te aviso, mas não me pressiona. Heitor assentiu. Tá bom, eu espero. Ela foi embora andando devagar, com as mãos na barriga, e Heitor ficou parado ali, no mesmo lugar. Pela primeira vez em anos, ele não sabia o que vinha depois. Mas pela primeira vez também, sentia que estava tentando da maneira certa, mesmo que fosse tarde demais. O dia amanheceu nublado de novo, com aquele vento gelado que entrava pelas frestas da janela e deixava tudo mais difícil de encarar. Lara acordou antes do despertador. Sentou na beira da cama e ficou ali, com a mão na barriga, sentindo os chutes leves e os pensamentos pesados. A cabeça dela não parava desde a noite anterior. O estacionamento, os dois discutindo, Caio falando como se fosse dono dela e Heitor dizendo que ainda se importava. Era tudo confuso demais. Estava cansada de se sentir no meio de uma disputa que ela nunca quis começar. O dia no restaurante foi arrastado, gente entrando e saindo, pedidos atrasados, e a cabeça dela em outro lugar. Caio evitou olhar nos olhos dela o turno inteiro. Fingiu normalidade, mas estava com o rosto tenso, falando com os funcionários num tom mais seco que o de costume. Dava para ver que a discussão no estacionamento tinha mexido com ele. Lara aproveitou a pausa da tarde para sentar sozinha no vestiário. Pegou o celular e ficou encarando a mensagem de Heitor, aquela da clínica. Ela ainda não tinha respondido. Leu de novo. Era curta, direta, mas não era fria. Tinha ali uma tentativa sincera de consertar o estrago, ou pelo menos de começar. Mas ela tinha medo. Medo de abrir uma porta que custou caro demais para fechar. Enquanto isso, Heitor estava no escritório, mas não conseguia se concentrar em nada. Os relatórios se acumulavam na mesa, as mensagens piscavam no celular, mas ele só conseguia pensar em tudo o que descobriu nos últimos dias. Estava mastigando culpa o tempo todo, e tinha uma coisa que ainda não saía da garganta. Aquela história da mãe dele, as ameaças, as mensagens que Lara teria recebido. Ele precisava entender o que aconteceu de verdade naquela época. Precisava ouvir dela, e ouvir de si mesmo. Foi até o carro no fim da tarde e dirigiu sem pensar muito.
Chegou na frente do restaurante no meio do horário de pico. Estacionou do outro lado da rua. Ficou ali por alguns minutos, olhando o movimento. Depois criou coragem, atravessou e entrou. Lara viu ele entrando, e o estômago revirou na hora. Mas ela não fugiu. Quando teve um intervalo rápido, foi até ele, que já estava sentado numa mesa do canto. Ele não sorriu. Não tentou puxar assunto leve. Foi direto. Eu preciso falar com você. Só um pouco. Em outro lugar. Pode ser depois do seu turno? Ela hesitou, mas acabou dizendo que sim. Pela primeira vez, ela também queria saber até onde tudo aquilo podia ir. Horas depois, os dois estavam num carro parado em frente a uma praça vazia, dessas com poucos bancos, grama alta e poste piscando. Lara sentou no banco do passageiro com a jaqueta aberta e o rosto cansado. Heitor respirou fundo e começou. Lembra daquela noite? Aquela em que a gente discutiu que você saiu da minha casa e nunca mais voltou? Ela olhou para frente. Como se eu tivesse esquecido. Eu quero te contar como eu cheguei àquilo. Por mais idiota que tenha sido. E ele contou. Contou que a mãe dele mostrou mensagens, fotos, conversas que supostamente ela tinha trocado com outro cara. Que na época ele acreditou sem questionar. Que se sentiu traído, exposto, e deixou a raiva assumir o controle. E que depois, ele se calou. Porque era mais fácil seguir em frente do que admitir que talvez tivesse cometido um erro. Lara virou de leve a cabeça para ele. Você nunca desconfiou que aquilo podia ser armação? Hoje eu sei que era. Na época, eu não quis ver. Eu estava tão cego que achei que era mais seguro te tirar da minha vida do que enfrentar o que estava acontecendo. Ela riu sem humor. Você me jogou no chão com aquelas palavras. Me olhou como se eu fosse lixo. E depois sumiu. Ficou fácil para você, mas para mim, aquilo me quebrou. Heitor engoliu seco. Minha mãe mandou alguém te seguir. Eu descobri essa semana. Foi por isso que você se escondeu? Lara demorou para responder. Depois soltou. Não foi só por isso, mas foi o que me fez sair da cidade. Eu estava com medo, de tudo. Não sabia mais em quem confiar. E eu sabia que se tentasse te procurar, você ia me chamar de louca, de manipuladora, igual fez naquela noite. Ele fechou os olhos por alguns segundos. Parecia sentir cada palavra como uma pancada no peito. Eu não tenho como apagar isso, e nem vou fingir que dá para consertar. Mas eu quero pelo menos assumir a parte que me cabe agora. Se você me deixar. Lara ficou calada. A respiração dela estava descompassada. A barriga se mexia. Ela passou a mão devagar, tentando se acalmar. Quando falou, a voz saiu baixa. Você sabe o que é ter que começar do zero sem ninguém? Dormir na casa de uma amiga, depois num abrigo, depois num quarto pequeno com parede mofada e colchão no chão? Você sabe o que é olhar no espelho e não se reconhecer mais? Ele virou de lado, tentando não chorar, mas os olhos já estavam vermelhos. Não sei, mas eu sinto muito. De verdade. Lara virou o rosto para ele. Pela primeira vez os dois se olharam sem pressa, sem raiva, só com a dor de tudo o que não foi dito antes. Eu não quero pena, Heitor. Eu quero respeito e paz. E acima de tudo quero proteger meu filho. Eu também. Ele respondeu na hora. Quero proteger vocês dois. Ela olhou pela janela. Ficou em silêncio mais um tempo, depois pegou o celular. Abriu a agenda, buscou uma conversa e mostrou para ele. Era a mensagem que tinha recebido naquela época. Um número desconhecido dizendo coisas horríveis, chamando ela de interesseira, ameaçando espalhar fotos íntimas que nem existiam. Foi isso que me fez desaparecer. A pessoa do outro lado sabia detalhes da minha vida. Sabia onde eu ia, com quem falava, e eu não tinha mais força. Heitor leu paralisado. Aquilo era a prova. E ele reconheceu o padrão, a forma de escrever, a frieza. Era a mãe dele. Só podia ser. Eu vou resolver isso, Lara. Vou acabar com isso de uma vez. Você pode tentar, ela respondeu. Mas não vem achar que vai ser o herói agora. Você vai ter que me provar tudo, passo a passo. Não com palavras, mas com atitudes. O carro ficou em silêncio de novo. Só o barulho da cidade longe e o vento balançando as árvores da praça. Ali, no meio da madrugada, com os olhos marcados de dor e um mundo desabando por dentro,
Os dois sabiam que estavam abrindo feridas que nunca tinham cicatrizado direito. Mas também sabiam que talvez aquela fosse a primeira vez que estavam realmente prontos para encarar a verdade, por mais que doesse. Na manhã seguinte, Lara acordou com o celular vibrando ao lado da cama. Era uma notificação simples, só o nome da clínica e a confirmação do horário do teste de DNA. Ela encarou a tela por uns segundos, depois virou o aparelho com a tela para baixo. O coração estava apertado. Sabia que essa decisão era importante, mas também sabia que, se confirmasse o que ela já sentia, tudo ia mudar, e ela não sabia se estava pronta para isso. Passou o dia com o corpo presente no restaurante, mas a cabeça em outro lugar. Enquanto organizava os pedidos e passava nas mesas, sentia os olhares de Caio tentando alcançar ela. Ele estava agindo diferente, mais calado, observando. Parecia saber que tinha alguma coisa escapando das mãos dele. E tinha mesmo. Lara já não sentia mais o mesmo medo. Agora era outro sentimento que crescia por dentro. A vontade de recomeçar. Não com pressa, não com fantasia, mas com verdade. Heitor, do outro lado da cidade, passava por algo parecido. Desde a conversa no carro, ele não parava de pensar em Lara. Não só no que aconteceu, mas no que ainda podia acontecer. Estava mexido. Não era só culpa, nem remorso. Era um sentimento diferente. Algo que ele não deixava se aproximar há muito tempo. Algo que ele achava que tinha enterrado lá atrás. No fim da tarde, Lara resolveu responder a mensagem. Escreveu: "Eu vou fazer o teste. Me passa o endereço certinho." Ele leu no mesmo instante e respondeu rápido. Disse que buscaria ela, se quisesse. Ela recusou. Queria ir sozinha, manter o controle. E ele entendeu. Não discutiu. O teste estava marcado para um sábado de manhã. Lara chegou na clínica com uma blusa larga e uma mochila nas costas. A recepcionista já sabia quem ela era. Chamou pelo nome e pediu que ela esperasse. Alguns minutos depois, Heitor chegou. Usava calça jeans e camiseta. Algo bem diferente da imagem que ele sempre teve. Quando viu Lara, sorriu de leve. Ela retribuiu com um aceno de cabeça. Nada de abraço nem toque, mas só o fato de estarem ali juntos, dividindo aquele momento, já dizia muito. Entraram na sala juntos. O médico explicou tudo de forma direta. Era um exame por amniocentese, mais seguro. Seria rápido. Heitor assinou os papéis com a mão firme. Lara leu tudo com calma antes de assinar. Durante o procedimento, ele ficou ao lado dela sem falar nada, só observando. Quando acabou, ela se vestiu em silêncio. Na saída, ele ofereceu uma carona. Pela primeira vez, ela aceitou. O carro estava parado em frente ao prédio dela. Os dois ficaram ali dentro por um tempo sem pressa. Ela segurava a alça da mochila no colo e ele, o volante. Foi ela quem quebrou o silêncio. "Você tá diferente." Talvez porque eu tenha começado a olhar para mim do jeito certo. Tarde demais, mas ainda em tempo. Ela olhou pela janela. O céu estava claro. Pela primeira vez em semanas, sem nuvem nenhuma. "Eu tenho medo, Heitor." "De mim?" "De tudo. De confiar. De cair de novo." "Eu também tenho. Só que mais medo ainda de não tentar." Ela virou para ele, os olhos úmidos. "Você me machucou. E eu me fechei por causa disso. Me acostumei a viver me protegendo. E eu me afastei de tudo que era verdadeiro. Me escondi atrás do dinheiro, do controle, da aparência. Me acostumei a viver fingindo que estava tudo bem. Por alguns segundos, ninguém falou nada. Os dois apenas se olharam. Tinha uma tensão ali. Não uma tensão ruim, mas intensa. Uma mistura de coisa mal resolvida com tudo aquilo que eles ainda sentiam e não tinham coragem de admitir. Até que ele, num impulso, encostou a mão na dela. Devagar, sem forçar. Ela olhou, hesitou, mas não tirou. "Você ainda sente alguma coisa por mim?" Ele perguntou, a voz baixa. Ela demorou para responder. A mão dele ainda sobre a dela. Os dedos quentes, a pele familiar. Então respondeu: "Sim, mas isso não apaga o que você fez." "Eu sei. Só queria saber se ainda tem uma parte de você que não desistiu da gente." "Tem, mas é a menor parte. A maior parte de mim ainda está tentando se levantar. E se eu ajudar essa parte pequena a crescer de novo, aos poucos, sem pressa?" Ela sorriu.
Um sorriso cansado, mas sincero. Então você vai ter que ter paciência e coragem. Eu tenho os dois. Pelo menos agora eu tenho. Lara soltou a alça da mochila e virou um pouco mais o corpo para ele. Por um segundo, parecia que iam se beijar, mas ela afastou o rosto e disse: ainda não é a hora. Ele respeitou, não forçou. Tirou a mão da dela e apenas assentiu. Tudo bem, quando for você vai saber. Ela abriu a porta do carro, mas antes de sair, olhou para ele mais uma vez. Se o resultado do teste for positivo, vai ser só o começo. E não vai ser fácil. Eu sei, mas eu tô aqui. Pra tudo. Até pro que não vai ser fácil. Ela desceu, fechou a porta e entrou no prédio. Ele ficou ali dentro do carro, com o coração batendo forte e uma esperança que ele nem sabia que ainda era capaz de sentir. E pela primeira vez, os dois dormiram com uma sensação estranha de alívio, como se tivessem tirado um peso do peito, mesmo sem saber o que vinha pela frente. Caio percebeu que estava perdendo espaço do pior jeito possível, em silêncio. E esse era o tipo de coisa que deixava ele com ódio. A mudança em Lara nos últimos dias era óbvia. Ela estava mais fechada com ele, mais direta nas respostas, mais distante até no olhar. Não era mais só cansaço, como ela dizia. Era outra coisa. Era presença demais de alguém que tinha voltado do passado para tirar tudo o que ele achava que tinha conquistado. E o nome desse alguém era Heitor. Ele começou a notar os horários dela com mais atenção. Os sumiços pequenos, as mensagens que ela apagava rápido, os momentos em que parecia pensar longe. Até a postura dela no restaurante estava diferente. E Caio, que sempre achou que tinha tudo sob controle, sentiu o medo tomar conta devagar, feito água subindo num cômodo trancado. Não era só sobre Lara, era sobre o que ela representava para ele. A ideia de alguém que precisava dele. A sensação de poder, mesmo que fosse escondida atrás de cuidado e carinho. Se ela descobrisse que podia viver sem ele, tudo aquilo que ele construiu desabava. E ele não estava pronto para perder. Nunca esteve. Naquela noite, ele saiu mais cedo do trabalho, passou em casa, tomou um banho rápido e foi para um bar no centro, onde encontrou um cara que devia um favor. O nome do sujeito era Nando. Os dois tinham se conhecido anos atrás, quando Caio ainda era garçom numa casa noturna, que fechou depois de uma briga feia envolvendo polícia e drogas. Nando era o tipo de cara que arrumava qualquer coisa, desde documentos falsos até mentiras bem contadas. Caio se sentou, pediu uma cerveja e foi direto ao ponto. Preciso que você descubra alguma coisa que possa sujar a imagem de um cara. Nando riu. Esse tipo de coisa costuma vir com preço alto. Não me importa o preço. Quero algo concreto. Qualquer coisa que eu possa usar para afastar ele de alguém. Nando encostou no banco, puxou o cigarro do bolso. Nome? Heitor Vasconcelos. A risada do Nando veio na hora. O bilionário. Esse mesmo. Você tá mexendo com gente grande, parceiro. Caio cruzou os braços. Você consegue ou não? Consigo, mas vai levar um tempo. E não posso prometer sujeira pesada. Esse tipo de gente costuma esconder bem os podres. Todo mundo tem alguma coisa. Depois de acertar os detalhes, Caio saiu de lá com um plano começando a se formar. Se não conseguisse destruir Heitor diretamente, ia minar a relação dele com Lara. Fazer ela desconfiar, duvidar, hesitar. Bastava plantar as sementes certas. E Caio era bom nisso. Nos dias seguintes, ele começou a agir com calma. Parou de discutir com Lara, voltou a falar mais manso, a perguntar se ela precisava de alguma coisa. Levava comida pronta, deixava bilhetes no armário do restaurante com frases como "cuida de você" e "tô aqui para o que der e vier". Lara percebeu, e mesmo sem confiar 100%, acabou abaixando a guarda. Um pouco, o suficiente para ele se aproximar de novo. Num desses dias, ela esqueceu o celular no balcão enquanto atendia uma mesa. Caio pegou rápido, desbloqueou com a digital dela, que ele conhecia porque ela usava para configurar o aparelho com praticidade, e leu as mensagens com Heitor. Nada demais ali. Só conversas sobre o exame, o bebê, coisas práticas. Mas o jeito como ela escrevia era diferente. Tinha leveza, tinha confiança. Aquilo doeu mais do que qualquer ameaça. E foi ali que ele decidiu passar da linha.
Pediu pro Nando preparar um dossiê falso, algo que parecesse real. Fotos manipuladas, mensagens forjadas, tudo montado para fazer parecer que Heitor estava usando Lara para limpar a própria imagem. A história era que ele precisava mostrar que era um novo homem, porque estava sendo investigado por abuso de poder na própria empresa, que o relacionamento com uma ex-namorada grávida, de origem humilde, era parte do plano de marketing. Tudo bem convincente, com dados falsos, nomes de supostos jornalistas, até trechos de entrevistas que nunca aconteceram. Caio imprimiu o material, colocou dentro de um envelope pardo e deixou escondido dentro da bolsa de Lara, sabendo que mais cedo ou mais tarde ela ia encontrar. E quando ela encontrasse, queria ver o que ela ia fazer. Mas o plano dele não parava aí. Ele também começou a comentar com colegas do restaurante que achava a presença de Heitor desconfortável, que ele estava frequentando o lugar com outros interesses, que Lara estava envolvida demais e que isso podia dar problema para a imagem da casa. Plantou as dúvidas certas nas pessoas certas e em pouco tempo o clima ficou estranho. Os olhares começaram a mudar. As conversas pararam quando ela chegava perto. Tudo como ele queria. Naquela noite, quando ela chegou em casa e tirou a mochila do ombro, o envelope caiu no chão. Ela ficou olhando por alguns segundos, sem entender. Depois abriu. As mãos dela tremiam antes mesmo de ler qualquer linha. Conforme ia passando os olhos pelas folhas, o corpo dela gelava. Os nomes, os textos, as supostas provas, tudo era feito para confundir. E conseguiu. Sentou no sofá com o papel no colo, sem saber o que pensar. Não queria acreditar, mas não conseguia ignorar. Pegou o celular, abriu a conversa com Heitor. Pensou em perguntar na lata, mas algo dentro dela disse para esperar, olhar nos olhos dele antes de tirar qualquer conclusão. Enquanto isso, Caio estava no carro, parado na rua de trás, esperando as luzes do apartamento se apagarem. Quando viu o breu tomar conta da janela dela, encostou no banco com um sorriso de canto. Achava que tinha vencido mais uma vez. O que ele não sabia é que dessa vez, Lara estava acordada e mais atenta do que nunca. Ela podia até ter caído antes, mas agora ela tinha mudado e Caio ainda não tinha percebido isso. A quarta-feira amanheceu abafada com aquele ar parado que dá dor de cabeça e faz qualquer passo parecer pesado. Lara passou a noite inteira sem conseguir dormir direito. Entre a respiração descompassada e o barulho de carro passando lá fora, ela virou de um lado para o outro, tentando entender o que era real e o que era invenção. O envelope ainda estava sobre a mesa da sala. As páginas espalhadas, a história montada, cada palavra escrita para envenenar. Mas tinha algo ali que não encaixava. Ela sentia. Na manhã seguinte, em vez de ir direto para o trabalho, ela pegou o ônibus e foi para a clínica. Queria ver o médico, tirar uma dúvida. Qualquer desculpa para ganhar tempo e acalmar a cabeça. Quando chegou, foi atendida por uma recepcionista nova que, sem querer, comentou que os resultados do exame já tinham sido entregues ao paciente responsável pelo pedido. Heitor. Lara gelou. Agradeceu, saiu da clínica e ficou parada na calçada, o celular na mão. Pensou em ligar, mas desistiu. Digitou uma mensagem, apagou. Abriu de novo, digitou outra coisa, apagou de novo. No fim, enfiou o celular no bolso e pegou o ônibus de volta com a cabeça fervendo. A dúvida agora não era mais sobre o resultado, era sobre o que ele ia fazer com essa verdade. Heitor, por outro lado, recebeu o envelope com o resultado no começo do dia. Ele estava no escritório quando o entregador chegou. Nem esperou. Fechou a porta, sentou sozinho na sala de reuniões e abriu. Era simples, objetivo e direto. O bebê era dele. A mão dele tremeu por um instante. A outra mão passou devagar pela boca, como se tentasse conter alguma coisa. Não era susto. Era alívio. Era medo também. Era o impacto de encarar aquilo que ele já desconfiava, mas não queria acreditar sem prova. Agora não tinha mais espaço para dúvida. Era pai, de verdade. Nos minutos seguintes ele não falou com ninguém. Só pegou o celular e ficou olhando a tela com o nome de Lara. Ligou? Não. Mandou mensagem? Também não. Pela primeira vez em muito tempo ele parou para pensar antes de agir.
Tinha uma coisa estranha no ar. Uma hesitação que ele não entendia. Algo que parecia fora do lugar. No fim da tarde, Lara resolveu encarar. Passou em casa, tomou um banho rápido, amarrou o cabelo num coque e colocou uma roupa confortável. Mandou uma mensagem curta para Heitor. A gente pode conversar hoje? Ele respondeu na mesma hora. Passo aí em 20 minutos. E passou. Ele estava diferente. Não parecia o empresário confiante de sempre. Tava mais simples, com uma expressão séria e um envelope dobrado na mão. Ela abriu a porta, deixou ele entrar e os dois sentaram à mesa da cozinha. Ele colocou o papel entre eles, mas não disse nada. Foi ela quem começou. Você já viu o resultado? Ele assentiu. É seu? Ele olhou nos olhos dela. Sim. Ela não reagiu por alguns segundos. Só respirou fundo, colocou a mão na barriga e fechou os olhos. Parecia que precisava ouvir aquilo da boca dele. Não porque não sabia, mas porque agora tudo tinha um nome, um dono, um começo. Eu não sei o que dizer. Ela soltou, baixo. Nem eu. Ele respondeu. Ficaram ali, os dois quietos, com aquele papel no meio da mesa como se fosse uma bomba prestes a explodir. Ele pensou em estender a mão, mas achou melhor não. Esperou. Respeitou o tempo dela. Você ainda quer fazer parte disso? Ela perguntou sem olhar. Quero. Mesmo sabendo que não vai ser fácil? Principalmente por isso. Ela riu de leve, um riso cansado. Você não tem ideia do que me espera. Talvez não, mas tô pronto para descobrir. Eles ficaram mais alguns minutos naquele silêncio cheio de significado. Até que ela levantou, foi até o quarto e voltou com um envelope falso nas mãos. Agora é minha vez, ela disse, colocando o material na frente dele. Heitor abriu, leu rápido, virou uma página atrás da outra. Quando chegou no fim, levantou os olhos. Isso aqui é mentira. Eu sei. Mas o problema é que eu não sabia quando encontrei. Quem te deu isso? Caiu da minha bolsa. Heitor não falou mais nada. Só encostou no encosto da cadeira e fechou os olhos. O nome de Caio veio à cabeça na hora. Era óbvio. A manipulação, o jeito como tudo foi montado. Um plano para virar ela contra ele. E quase funcionou. Você acredita em mim? Ele perguntou, abrindo os olhos de novo. Se fosse há um tempo atrás, eu teria acreditado nessas mentiras. Hoje, não mais. Heitor ficou em silêncio por alguns segundos, depois falou. Esse cara não vai parar. Eu sei. E você não pode ficar sozinha com ele por perto. Eu não tô mais sozinha. Ela disse isso olhando nos olhos dele, sem drama, sem ensaio. Só verdade. Ele assentiu. Entendeu o peso daquelas palavras. Levantou, foi até ela, mas não abraçou. Só ficou ali perto, respeitando a distância. Eu quero ajudar, como pai, como alguém que se importa, como alguém que ainda sente. Ela ficou em silêncio, mas não se afastou. O tempo fez barulho entre os dois. Depois ela pegou o papel com o resultado e guardou numa gaveta. Então começa me ajudando com as consultas. Tem uma amanhã de manhã. Quer ir? Quero. Tá bom, eu passo o endereço. Ele sorriu. Pequeno, sincero. Lara acompanhou ele até a porta. Quando ele virou para ir embora, ela chamou. Heitor. Ele parou. Obrigada por não ter desistido. Ele só acenou com a cabeça e foi embora. Ela fechou a porta devagar, encostou na madeira por alguns segundos e deixou um sorriso escapar. Era o tipo de sorriso que vem junto com o medo. Porque quando a verdade aparece, não tem mais volta. E agora, tudo estava só começando. A semana passou arrastada, mas com cada dia um pouco mais leve para Lara. Depois que o teste de DNA confirmou o que ela já sentia, e Heitor começou a mostrar que estava ali para valer, ela se sentiu menos sozinha. Ainda com medo, claro. Mas agora tinha alguém do lado dela, de verdade. Eles estavam falando todos os dias, trocando mensagem, combinando os próximos passos. Heitor tinha ido com ela na consulta do pré-natal e, pela primeira vez, ouviu o coração do bebê batendo. Ele não falou muito depois, só ficou ali segurando a mão dela com o olhar perdido. Mas dava para ver que estava mexido. Lara também estava diferente. Dormia um pouco melhor, comia com mais calma. Sentia o bebê mexer e não ficava mais desesperada, achando que estava sozinha no mundo. Era como se uma parte dela, que estava adormecida fazia muito tempo, tivesse começado a acordar.
Só que no fundo, ela sabia que ainda tinha uma coisa rondando. E essa coisa tinha nome: Caio. Desde que Lara se afastou, Caio estava estranho. Mais frio, mais contido, mas com aquele tipo de silêncio que avisa perigo. Ele não perguntava mais das consultas, não tocava no assunto do bebê, fingia que estava tudo bem. Mas não estava. Era só um disfarce. E Lara, por mais que quisesse ignorar, sentia no corpo que alguma coisa ruim estava vindo. Na quarta-feira à noite, ela chegou em casa e encontrou Caio parado na frente da porta do prédio. Ele sorriu, com uma sacola na mão. Trouxe comida, seu prato preferido. Lara hesitou, mas deixou ele subir. Achou que talvez fosse só uma tentativa de se redimir. Mas quando entraram no apartamento, ela percebeu que tinha algo diferente no jeito dele. Ele colocou a comida na mesa, abriu os potes, puxou assunto. Falou sobre o restaurante, dos novos clientes, de uma vaga que talvez fosse surgir na gerência. Tentou parecer leve, mas o sorriso não combinava com o olhar. E Lara percebeu. Depois do jantar, ela agradeceu e disse que estava cansada. Mas Caio pediu para conversar. Disse que precisava esclarecer umas coisas. Lara sentou, com o corpo tenso. Você ainda confia nele, não é? Ele perguntou de repente, sem rodeio. Eu não confio em qualquer um, Caio. E também não desconfio de graça. Você sabe que ele só tá aqui agora porque apareceu um bebê no meio, né? Você já me disse isso, mais de uma vez. E você fingiu que não ouviu. Tá acreditando nesse teatrinho de homem arrependido? Ele sumiu, Lara. Anos. Aí do nada volta e pronto. Tudo certo? Ela respirou fundo. O que exatamente você quer com essa conversa? Caio ficou em silêncio por uns segundos. Depois tirou um papel dobrado do bolso. Colocou na frente dela. O que é isso? Um acordo, simples. Diz que você abre mão de qualquer direito legal dele sobre o bebê. Em troca eu garanto ajuda financeira. Registro o nome. Faço tudo certinho. Mas ele não se aproxima mais. Nem de você, nem da criança. Lara ficou paralisada por alguns segundos encarando o papel. Você tá me pedindo para apagar o pai do meu filho com uma assinatura? Eu tô oferecendo uma chance de paz, de estabilidade. Você sabe que com ele vai ser confusão, exposição, problema atrás de problema. Ela levantou, empurrou a cadeira para trás. Você tá me ameaçando, Caio? Não, Lara. Tô te dando uma escolha. Antes que as coisas saiam do controle. Você quer me comprar. Não é compra, é proteção. Eu tô tentando evitar que você se machuque mais uma vez. Você não tá preocupado comigo. Tá preocupado em perder o controle. Ele ficou em pé também. E por um segundo, o clima ficou pesado. Ele deu um passo em direção a ela, mas parou. O rosto dele mudou. Ficou mais tenso. Se você levar isso adiante com ele, vai se arrepender. Eu juro. Ela não respondeu. Só foi até a porta, abriu e ficou esperando ele sair. Caio hesitou, mas pegou as chaves e saiu. Antes de atravessar a porta, virou o rosto de lado e disse com um tom gelado. Pensa bem, às vezes um erro desses não tem volta. Lara trancou a porta, encostou na parede e sentiu o corpo tremer. Mas não de medo, de raiva, de nojo e de cansaço. Pegou o celular, ligou pro Heitor. Você pode vir aqui agora? Ele chegou 20 minutos depois. Lara estava com o papel nas mãos e os olhos cheios de fúria. Entregou para ele. Ele quer que eu assine isso. Diz que vai me ajudar se eu cortar você da nossa vida. Heitor leu. Depois encarou ela. Você tá bem? Agora tô, mas ele não vai parar. Heitor pegou o celular. Fez uma ligação curta e direta. Preciso que alguém fique vigiando o prédio da Lara. Sim, começando hoje. E que monitore Caio de perto. Você tem alguém para isso? Tenho. Lara sentou no sofá. Eu não quero viver com medo. Você não vai mais. Eu prometo. A campainha tocou. Os dois se entreolharam. Ela levantou devagar e olhou pelo olho mágico. Era o porteiro, com cara assustada. Senhora, me desculpa. O carro do seu amigo tá com o pneu rasgado e alguém quebrou o retrovisor com uma pedra. Heitor foi até a janela. Lá embaixo, o carro dele estava parado com um grupo pequeno em volta. Ele olhou para Lara. Foi ele. Você tem certeza? Eu conheço o tipo. Lara pegou o celular e disse em voz firme. Então agora chega. Eu vou na delegacia amanhã.
Heitor segurou a mão dela. Você não tá sozinha. E ele acabou de cavar a própria cova. Naquela noite, pela primeira vez, Lara dormiu com alguém do lado dela. Não para preencher espaço, mas para dividir peso. E sabia, no fundo, que Caio tinha cruzado uma linha sem volta. A bomba explodiu numa manhã de segunda-feira, logo cedo, quando o celular de Heitor começou a vibrar sem parar. Primeiro foi uma mensagem do assessor dele, depois um e-mail com o título em letras maiúsculas: urgente. A notícia já estava rodando em tudo quanto é site de fofoca e rede social. Garçonete grávida é mãe do filho de Heitor Vasconcelos, dizia a manchete, acompanhada de uma foto mal enquadrada dos dois saindo da clínica dias atrás. A matéria era um prato cheio para especulação. Trazia datas, suposições, um suposto vazamento de exame e, claro, umas aspas de fontes próximas, dizendo que Heitor estava tentando limpar a imagem depois de escândalos internos na empresa. Era uma mistura de fofoca com mentira descarada, do jeito que a internet gosta. E o pior, tinha gente acreditando. Lara estava dormindo quando o celular dela começou a tocar sem parar. Acordou assustada, achando que tinha acontecido alguma coisa com a gravidez. Mas quando abriu o aparelho e viu dezenas de mensagens, ligações perdidas e notificações, o coração dela quase saiu pela boca. A primeira coisa que apareceu foi a foto dela no site de fofoca, com o nome completo, o rosto destacado, e o título chamando ela de a ex do bilionário. Tinha até print de uma rede social antiga que ela nem usava mais. Uma chuva de comentários, uns perguntando quem era ela, outros atacando, chamando de interesseira, oportunista, golpista. Gente dizendo que ela armou tudo para engravidar e se aproveitar. E muitos nem sabiam do que estavam falando. Só estavam ali para apontar o dedo. Ela ficou paralisada por alguns segundos, com os olhos grudados na tela. Depois jogou o celular no sofá e correu para o banheiro. Vomitou. Não de enjoo da gravidez. Era pânico. Era raiva. Era humilhação. Chorou de cócoras no azulejo frio, com o corpo tremendo. Do outro lado da cidade, Heitor já estava em ação. Ligou pro advogado, pro assessor de imprensa, para a equipe de comunicação da empresa. Queria saber como aquilo tinha vazado. Pediu que tirassem a notícia do ar, mas já era tarde. O estrago estava feito. Ele sabia como essas coisas funcionavam. Uma vez na internet, nunca mais some. O que ele não sabia ainda era que o vazamento tinha um nome: Caio. O gerente do restaurante, magoado, orgulhoso, ferido e com sede de vingança, tinha mandado as informações para um conhecido que trabalhava como repórter num site sensacionalista. Passou as fotos, os detalhes e ainda inventou umas frases para dar mais drama na matéria. Fez questão de parecer que tudo vinha de dentro. Uma fonte próxima da moça, como estava escrito lá. Lara descobriu isso algumas horas depois, quando recebeu uma mensagem anônima com prints de uma conversa entre Caio e o tal repórter. Ela gelou. E aí entendeu tudo. O envelope falso, o papo manipulador, o clima estranho no restaurante. Caio estava preparando essa exposição fazia tempo. Era uma armadilha. E ela caiu direto nela. Heitor foi para casa dela no fim da tarde, depois de uma reunião emergencial com os advogados. Encontrou Lara sentada no chão da sala, com os olhos vermelhos e uma pilha de comentários impressos ao lado. Ela nem levantou quando ele entrou. Só olhou para ele e perguntou: "É isso que vai ser nossa vida agora?" Ele se agachou na frente dela. "Não, isso é o começo, mas não é o fim. Eu fui chamada de tudo hoje, até de garota de programa. Tem gente dizendo que meu filho é de outro cara, e que eu tô usando ele para te dar um golpe. Eu sei, e eu vou acabar com isso. Você não pode acabar com a internet, Heitor. Mas posso processar cada um que espalhar mentira, e posso proteger você daqui para frente." Ela balançou a cabeça derrotada. "Eu não queria essa exposição. Eu só queria paz. E você vai ter. Mas a gente precisa enfrentar isso junto." Na mesma noite, ele postou um vídeo curto nas redes sociais. Sem maquiagem, sem roteiros. Só ele, encarando a câmera. Disse que era pai, sim. Que o teste confirmou. Que a criança era fruto de uma história antiga, real. Que não envolvia golpe nenhum. E que, acima de tudo, ele exigia respeito pela mãe do filho dele. Que qualquer tentativa de difamação seria tratada na justiça.
O vídeo bateu 1 milhão de visualizações em poucas horas. Gente aplaudindo, gente dizendo que ele era homem de verdade, outros chamando de marketing, encenação, a internet dividida, como sempre. Mas pelo menos, a versão dele estava ali. Lara viu o vídeo deitada na cama, com o travesseiro apertado no peito. Não sabia o que sentir. Tava grata por ele ter se posicionado, mas ainda com medo. A exposição tinha tirado dela uma coisa que ela prezava mais do que tudo: o anonimato. No dia seguinte, o restaurante recebeu ligações de jornalistas querendo entrevistar a garçonete grávida. Lara não foi trabalhar. Pediu folga. Caio fingiu surpresa. Disse que lamentava pelo que estava acontecendo com ela. Mas os prints que ela recebeu ainda estavam ali, guardados. E ela sabia que aquele teatro ia ter fim. Heitor apareceu no prédio dela de novo, dessa vez com um envelope nas mãos. Era uma intimação. Pro advogado de Caio. Eles iam entrar com uma queixa formal por difamação, vazamento de dados e assédio psicológico. Você quer mesmo fazer isso? Ela perguntou sentada na beirada do sofá. Não é questão de querer, é questão de não aceitar mais. Lara ficou em silêncio. Olhou para a barriga, que já estava grande, sentindo o bebê mexer de leve. Depois levantou, pegou os papéis da denúncia e assinou. Então vamos até o fim. Heitor sorriu de leve. Até o fim. Lá fora, o barulho dos carros, das pessoas, da cidade. Mas dentro daquele apartamento, pela primeira vez, eles estavam em pé, juntos, contra tudo, contra todos. A pressão nos dias seguintes foi insuportável. Lara não conseguia mais sair de casa tranquila. Sempre tinha alguém olhando diferente, sussurrando, apontando. Um dia ela entrou numa farmácia e ouviu 2 mulheres comentando bem baixo, mas o suficiente para doer. É essa aí a que fisgou o bilionário. Outra vez, um cara tirou foto dela no ônibus, achando que ela não tinha visto. Viu. E quase chorou ali mesmo. A exposição tinha virado um veneno que se espalhava rápido, entrando nos cantos da vida que ela mais prezava. A paz, a liberdade, o direito de ser só mais uma pessoa andando na rua. Sumiu tudo. Até o apartamento parecia menor agora. Tinha dias que ela se pegava olhando pela janela com a cabeça tão longe que mal percebia que estava chorando. Heitor tentava ajudar. Estava presente, buscava nos exames, levava comida, sentava com ela no sofá e escutava. Mas mesmo com tudo isso ela sentia um peso que ele não entendia. E talvez nem pudesse entender. Ele era rico, conhecido, blindado. Ela não. E por mais que ele estivesse tentando, a distância entre os mundos dos dois ainda era grande. Num domingo à tarde, ela recebeu uma ligação da irmã, Luana, que morava no interior. Conversaram por mais de 1 hora. E no fim da ligação, Lara se sentiu mais leve. Era isso. Ela precisava de um tempo. Um tempo longe de tudo aquilo. Um tempo para pensar, para respirar. Na mesma noite, Heitor chegou com um saco de pão de queijo, rindo, dizendo que tinha achado uma padaria nova. Quando entrou, notou o clima diferente. Lara estava sentada à mesa com uma mala pequena ao lado. Ele parou na porta da cozinha. Vai viajar? Ela respirou fundo. Preciso. O que está acontecendo? Tá tudo demais. A cabeça, o corpo, a cidade, você, a mídia, Caio. É muita coisa. Eu posso ajudar. Eu sei. E você já tá ajudando. Mas eu não tô falando de resolver as coisas com dinheiro ou com proteção. Eu tô falando de mim. Eu preciso ficar bem comigo antes de ficar bem com mais alguém. Você quer ficar sozinha? Não, só quero ficar em paz por uns dias. Ele se aproximou devagar. Isso é sobre a gente? Não sei ainda. Heitor sentou na cadeira da frente, os cotovelos na mesa. Você vai voltar? Sim. Quando? Quando eu souber o que fazer com tudo isso aqui. Ela apontou para a própria cabeça. Ele ficou em silêncio, depois assentiu. Onde você vai? Para a casa da minha irmã. Fica numa cidadezinha no interior. Lá ninguém me conhece. Ninguém vai tirar foto minha no mercado. Você vai sozinha? Ela vem me buscar amanhã. Heitor olhou para o lado, depois para o chão, depois para ela de novo. Você tá me deixando? Não, eu tô me escolhendo. Porque se eu não fizer isso agora, eu não vou conseguir dar conta nem de mim, nem do bebê, nem de ninguém. Ele encostou as costas na cadeira, respirando fundo. Isso dói. Pra mim também.
No dia seguinte, ela arrumou a mala com calma. Separou as roupas mais confortáveis, colocou os exames numa pasta, pegou um livro que não terminava de ler desde o começo da gravidez. Heitor apareceu cedo. Levava uma caixa com coisas que ela tinha esquecido na casa dele. Ela agradeceu. Os dois trocaram poucas palavras. Quando o carro da irmã chegou, Luana desceu e abraçou Lara forte. As duas se olharam com carinho, sem dizer muita coisa. Heitor observava da calçada com as mãos nos bolsos. Antes de entrar no carro, Lara foi até ele. Não é um adeus, eu sei. E não é um castigo, também sei. Mas se você quiser mesmo fazer parte da vida do nosso filho, espera, eu espero. Ela tocou o rosto dele com a mão, rápido. Depois virou as costas e entrou no carro. Enquanto o veículo se afastava, Heitor ficou parado na calçada sem se mover. O coração dele doía de um jeito que ele não sabia explicar, mas também sentia outra coisa: respeito, pela força dela, pela decisão, pela coragem de ir embora para não se perder. Lara, do banco de trás, olhava pela janela com os olhos cheios de água. A cidade ia ficando para trás e ela sentia que, pela primeira vez, estava indo embora por escolha própria. Não porque foi expulsa, não porque fugiu, mas porque precisava se ouvir, precisava se reconstruir. E agora, finalmente, podia fazer isso com o coração aberto, mesmo partido. O tempo no interior passava diferente. Os dias eram mais lentos, o barulho era outro, e a cabeça de Lara finalmente tinha espaço para respirar. A casa da irmã era simples, cheia de cheiro de comida no fim da tarde, cachorro latindo no quintal e uma varanda que recebia o sol do fim do dia de um jeito bonito. Lá, ninguém apontava, ninguém tirava foto escondido, e ninguém perguntava sobre Heitor. Durante as primeiras semanas, Lara ficou mais calada. Lia, dormia bastante, caminhava devagar pela rua de terra batida, ajudava Luana com as coisas da casa. Aos poucos, foi voltando para si. A barriga já estava bem grande, os pés inchavam fácil, mas ela se sentia mais firme por dentro. Tinha reencontrado um pedaço dela que andava perdido, e mesmo em silêncio, pensava muito. No bebê, na história toda, e em Heitor. Eles trocavam mensagens quase todos os dias. Ele respeitava o espaço dela, não forçava nada, só mandava "como você tá hoje" ou "sonhei com vocês essa noite". Às vezes, ela só mandava um emoji, outras escrevia um pouco mais, mas nunca deixava ele de fora. Ele estava ali, mesmo de longe, e isso fazia diferença. Até que numa manhã de domingo, Lara acordou com um desconforto estranho. Não era dor forte, mas também não era normal. Passou a mão na barriga e sentiu um aperto. A bebê estava mexendo mais que o comum. Resolveu avisar a irmã. Luana chamou um carro e foram até o hospital da cidade. Lá, o médico disse que talvez fosse o começo do trabalho de parto, mas que precisavam esperar. Ficaram em observação. E quando a noite chegou, as contrações vieram de verdade. Lara segurava a mão da irmã com força, respirava fundo, suava frio. Era dor, mas também era medo, ansiedade, expectativa. Ela estava prestes a conhecer a filha. A vida dela ia mudar ali, naquela sala branca e fria de hospital pequeno. E ela sabia que, mesmo tendo escolhido esse tempo sozinha, queria que Heitor estivesse ali. Entre uma contração e outra, pediu o celular. Mandou uma mensagem rápida. "Acho que vai ser hoje." Só isso. Heitor estava em São Paulo, em mais uma reunião chata que ele nem lembrava o motivo. Quando viu a mensagem, levantou da cadeira sem dizer nada. Pegou a chave do carro e foi. Avisou só o segurança. "Não me liga hoje por nada. Tô indo encontrar minha filha." A estrada era longa. 3 horas e meia de viagem, mas ele não pensou duas vezes. Parou só para abastecer. Nem olhava o celular. A cabeça estava só em Lara. E na filha. Quando chegou no hospital, já era madrugada. Tava com o cabelo bagunçado, camisa amassada e os olhos vermelhos de cansaço. Perguntou na recepção, deu o nome de Lara e foi levado até a sala de espera da maternidade. Luana estava lá, sozinha. Sorriu quando viu ele. Ela ainda tá em trabalho de parto, mas tá bem. Heitor assentiu, sentou ao lado dela. "Obrigado por me chamar." Ela não chamou, só avisou. "Mas eu sabia que você viria." Eles ficaram ali, esperando.
sem falar muito, só dividindo aquele silêncio que diz mais que qualquer conversa. Até que, perto das 4 da manhã, uma enfermeira apareceu na porta. Pai da bebê? Heitor levantou tão rápido que quase derrubou a cadeira. Nasceu. Tá tudo bem com as duas. Ele fechou os olhos e soltou o ar como se tivesse segurando a respiração desde que saiu de casa. A enfermeira disse que ele podia ver a filha em alguns minutos. Enquanto esperava, andava de um lado para o outro no corredor, com o coração batendo forte e a cabeça cheia de tudo ao mesmo tempo. Quando entrou na sala, viu Lara deitada, exausta, mas com um brilho no rosto que ele nunca tinha visto. E nos braços dela, um pacotinho enrolado num cobertor branco com o rostinho mais pequeno e perfeito que ele já tinha visto na vida. Lara levantou os olhos. Ele se aproximou devagar, como quem tem medo de atrapalhar. Posso? Ele perguntou, olhando para a bebê. Ela estendeu os braços. Claro que pode. Heitor pegou a filha com cuidado. As mãos tremiam. A bebê dormia, serena. Ele olhou para ela e sentiu um nó na garganta. A garganta apertou. Os olhos encheram. Aquilo não era só emoção. Era outra coisa. Era uma sensação de que, enfim, estava onde devia estar. Ela é perfeita, ele disse a voz baixa. Ela é nossa. Lara respondeu. Os dois ficaram assim por um tempo. Silêncio, só o som da respiração da bebê. E tudo em volta pareceu parar. Depois que devolveu a filha para o colo da mãe, Heitor puxou uma cadeira, sentou ao lado da cama e ficou olhando Lara. Ela estava diferente. Cansada sim, mas com um tipo de força no olhar que ele respeitava mais do que tudo. Eu não sei o que vai ser daqui para frente, ela disse encarando ele. Mas agora tenho uma vida no meio disso tudo. E eu não vou deixar ninguém bagunçar o mundo dela. Nem eu, prometo. Não basta prometer, vai ter que provar. Já comecei. Ela olhou para a filha depois de volta para ele. Você ainda quer fazer parte? Quero, mais do que qualquer outra coisa. Ela assentiu. Então começa devagar, um dia por vez, e não me decepciona. Heitor sorriu de leve. Não vou. O sol começava a nascer lá fora. A claridade invadia aos poucos o quarto pequeno. E ali, naquele espaço simples, sem luxo nenhum, uma nova história começava. Não era perfeita, nem limpa, mas era real e cheia de chances de dar certo. Se eles tivessem coragem de não desistir. A primeira semana com a bebê foi uma mistura de tudo. Cansaço, choro, olheiras, fraldas, mas também uma paz que Lara não sentia fazia muito tempo. Ela passava horas olhando para a filha, mesmo quando a menina dormia. Era como se o mundo tivesse parado só ali, naquele quartinho com cheiro de pomada e leite morno. Heitor ficou uns dias na cidade também, alugou um quartinho perto do hospital e se colocava à disposição o tempo todo. Não invadia, não pressionava, só aparecia quando ela chamava. E ele sempre vinha com alguma coisa nas mãos. Frutas, pomadas, fraldas, ou só uma garrafa de água. Ele estava fazendo por merecer, isso era claro. Luana observava tudo de longe, em silêncio. Ela conhecia bem a irmã. Sabia que Lara ainda guardava uma ferida lá dentro. Mesmo que tivesse começado a confiar em Heitor de novo, ainda tinha um pedaço que não tinha cicatrizado. E esse pedaço ainda doía. Só que ninguém esperava que a última ferida aberta tinha a ver com algo que nunca tinha sido contado. Na sexta-feira, no fim do dia, Lara estava sozinha em casa. Tinha acabado de colocar a bebê no berço quando ouviu o barulho do celular vibrando. Era uma mensagem de um número desconhecido. Só tinha um link e uma frase. Você merece saber a verdade. Por um segundo, ela pensou em apagar. Mas alguma coisa no estômago dela virou. Clicou. O vídeo abriu com uma gravação de câmera de segurança antiga, meio embaçada, mas reconhecível. Era a entrada do prédio onde ela e Heitor moraram anos atrás. Na imagem dava para ver ela saindo do prédio com uma mala. E do outro lado da rua, parada dentro de um carro, uma mulher. Era a mãe de Heitor. Logo depois, outra gravação. Essa de dentro de um estacionamento. Mostrava um homem entregando um envelope para uma mulher de cabelo preso. De novo, a mãe de Heitor. A legenda na tela dizia: pagamento pela armação. O vídeo ainda mostrava prints.
E-mails, mensagens, conversas trocadas entre a mãe de Heitor e Caio. Sim, Caio. Ela pagou para ele manter contato com Lara, para fazer ela acreditar que tinha alguém do lado dela, enquanto controlava tudo por fora. O acordo era simples: manter Lara afastada, sem contato com o pai do bebê, e garantir que a gravidez não atrapalhasse a imagem da família Vasconcelos. Lara ficou parada por uns segundos, sentindo o rosto queimar. O corpo dela começou a suar frio. Aquilo era pior do que ela podia imaginar. Não era só Heitor que tinha errado no passado. Tinha gente manipulando a vida dela o tempo todo, desde o começo. E o pior, Caio, o homem que dizia ter ajudado ela, estava comprado. Ela sentou no sofá com o celular na mão, ainda com o vídeo aberto. A cabeça girava. As palavras não vinham. A única coisa que ela conseguia pensar era: eles mentiram. Todos eles. No dia seguinte, Heitor apareceu cedo com cara de quem tinha dormido mal. Veio ver a filha, como vinha todos os dias. Lara abriu a porta com o rosto fechado. Ele percebeu na hora que algo estava errado. Tá tudo bem? Ela entregou o celular para ele. Vê isso. Heitor assistiu o vídeo todo sem dizer uma palavra. Quando terminou, ficou com os olhos parados na tela. Depois levantou a cabeça devagar. Você acredita que isso é real? Você acha que é montagem? Ele hesitou por meio segundo. Só meio segundo. E isso foi o suficiente. Não, Lara, eu não acho. Porque eu conheço minha mãe. E eu sabia que tinha coisa errada. Só não imaginei que fosse tão sujo. Ela cruzou os braços. Você sabia de alguma parte disso? Não. Mas desconfiei. E fiquei com medo de ir atrás. Você preferiu o silêncio de novo. Eu tava com medo de descobrir algo que me obrigasse a escolher entre você e ela. E agora? Agora não tem mais escolha. Agora eu vou até o fim com isso. Lara ficou calada. A bebê chorou no quarto. E ela foi até lá, pegou no colo, balançou com calma. Heitor ficou olhando de longe. Quando ela voltou, falou com a voz mais firme. Eu quero que você encare sua mãe. Na minha frente. Ele assentiu. Tá bom. Eu marco. E quero que ela saiba que eu não sou mais a menina assustada que ela tentou calar. Ela vai saber. 2 dias depois, estavam os 3 sentados na sala grande da casa da mãe de Heitor. Era a primeira vez que Lara pisava ali desde a confusão anos atrás. Dona Marília estava do mesmo jeito. Postura ereta, voz calma, expressão dura. Como se o mundo inteiro tivesse que seguir as regras dela. Mas dessa vez, quem falava era Lara. Ela contou tudo o que sabia. Mostrou os vídeos, as provas, os prints. E quando terminou, olhou direto nos olhos da mulher que tentou apagar a vida dela. Você achou que eu ia sumir, que eu ia aceitar tudo calada. Mas olha pra mim, eu voltei. E agora eu sou mãe. E mãe não foge. Dona Marília não respondeu. Nem pediu desculpa. Só disse uma frase que gelou o ambiente. Eu fiz o que achei que era melhor pra minha família. Heitor explodiu. Pela primeira vez perdeu o controle com a mãe. Disse que não tinha mais espaço na vida dele para mentira, chantagem, nem arrogância, e que ela, se quisesse continuar na vida da neta, ia ter que mudar. Lara levantou antes do fim, disse o que precisava dizer, e saiu, de cabeça erguida, com a filha nos braços e a certeza de que tinha enfrentado o pior monstro da história. Do lado de fora, o sol estava forte. Heitor alcançou ela na calçada. Você foi gigante lá dentro, ele disse. Eu precisava disso. E agora? Agora a gente começa, de verdade, com tudo limpo, do zero, mas juntos. Ele pegou a mão dela com cuidado. E pela primeira vez ela não recuou. Era o fim de uma guerra. E o começo de uma vida nova. Sem segredos, sem medo, sem mentira.